Bom, voltando lá, pessoal, por que é importante você perceber a sua natureza essencial? Como funciona, pelo menos como deveria estar funcionando isso daí? Porque todos os recursos que você tem são, muitas das vezes, em muitas situações, são importantes serem usados em situações onde vocês precisam resolver problemas. Eu não gosto muito de fazer abordagem específica voltada a problema, porque é muito universal, é muito assim amplo, é muito assim diverso. Então é muito difícil falar sobre problemas, porque às vezes a grandeza do problema varia muito, a intensidade dos problemas variam muito. Então é muito difícil fazer uma abordagem de problema. A ideia aqui é trazer um conceito sobre a importância do que você precisa se conhecer mais, porque se conhecendo mais você consegue se cuidar mais. E você se conhecendo mais, se cuidando mais, você tem e terá muito mais resultados em sua vida no modo geral. Se eu me conheço mais e se eu me cuido, então eu potencializo aquilo que eu tenho de bom, as minhas virtudes. E quando isso não acontece, porque eu não sei me cuidar, eu não sei respeitar os meus limites, eu não sei entender, pode ser em qualquer situação, relacionamento, às vezes aparece um lado sombra que acaba dando mais mais problema ainda do que eu já tenho, me perco e as coisas acabam ficando complicadas. Lado profissional, mesma situação. Eu tenho um monte de tipo de situações que estão me testando, não conheço minhas naturezas, não conheço os meus limites, e isso acaba enveredando em ampliar o problema que já existe. Como é que eu trabalho esse autoconhecimento? Ele pode ser feito de maneira espontânea, você mesmo promovendo isso daí, através de observar suas ações, refletir sobre as suas ações e começar a planejar mais aquilo que você quer e aquilo que você não quer. É um caminho. Em outras circunstâncias, as pessoas também podem aprender o autoconhecimento buscando ajuda de pessoas que trabalham no desenvolvimento humano, profissionais que trabalham na área de terapia, de promoção profissional, de estímulo, de treinamentos. Existem um monte de formas de você treinar tanto o teu corpo, tanto a sua forma de pensar e a tua forma de sentir. Vamos falar então sobre a importância de se conhecer. A minha vida é a soma dos resultados que eu tenho, a coleção de resultados baseado nas decisões que eu tomo, conforme os problemas vão aparecendo em minha vida, vai fazendo com que eu cresça, vai fazendo com que eu floresça, seja no âmbito profissional, nos relacionamentos, enfim, em qualquer situação. Aí a Thaí tá entrando, Thaí, boa noite, meu grande irmão, amo demais esse rapaz, boa noite, meu querido. Então vamos lá. Como eu faço a trajetória do conhecimento próprio? Como que eu vou olhar para mim mesmo? Qual que é a importância disso? Nós somos as decisões que tomamos o tempo todo. Às vezes eu vou tomar uma decisão, mas a decisão ela precisa ser tomada rápida e eu não tenho assim suporte para tomar decisão rápida. O que é que vai acontecer? Eu vou tomar a melhor decisão? Não vou. Então eu tenho que observar que a minha natureza não suporta pressão para que eu tome decisão. Então eu tenho que puxar o freio e parar antes de tomar decisão, entender que sob pressão eu não raciocínio. Então o que acontece? Eu já estou me conhecendo. Gente, é muito comum as pessoas se conhecerem depois dos fracassos, depois das perdas, depois das derrotas. Então isso é muito comum acontecer. E é normal? Também é muito normal. Por que isso é comum e normal? Porque as pessoas não se preocupam em saber quais são os seus limites. Sabe aquela história que todo mundo pode tudo, se um faz, o outro é capaz de fazer também? Sabe essa história? Lindo, é motivador, mas será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Será que isso condiz com a minha realidade? Será que eu tenho realmente suporte, seja físico, mental, emocional, para me submeter a tal pressão, tal estresse ou tal desafio? Isso pode ser, de certa forma, até danoso para mim. Então, como é que eu entendo se eu dou conta ou não das adversidades, dos revés que a vida vai me ofertando? Pare, comece do início. Faça uma profunda análise, uma profunda reflexão. Olhar-se no espelho e entender o que realmente eu sou agora.
Não adianta ficar atrelado no passado e começar a montar uma pessoa com os cacos de uma coisa que se quebrou lá no passado. Ou querer projetar uma pessoa que não existe, projetar uma pessoa que está muito além da minha própria concepção natural. Vou dar um exemplo muito simples. Você pega uma pessoa com uma forma física qualquer, ela não gosta daquela forma física, ela quer uma outra. Então o que ela faz? Ela começa a trabalhar em fazer com que aquele padrão que ela não aceita chegue num padrão que ela deseja. Muito bem. Se a pessoa tem 1,5 m, ela quer ficar com 1,80 m, como que ela faz isso? Para pensar. Vamos falar então do aspecto mental. Uma pessoa que ela acredita, ela tem uma crença limitante com relação à inteligência, com relação a conhecimento. Então daí ela projeta que ela quer ser uma pessoa inteligente. Então ela quer ser uma pessoa muito inteligente. Só que existem jeitos para você conseguir determinados padrões que você quer. Quais são os jeitos? Simples, dedicação, decisão, uma intenção muito baseada, uma compreensão do que é e do que não é, para fazer com que você modele a sua natureza no máximo que ela pode ser. O que eu vejo aos montes, pessoas que estão doentes, seja física, mental, emocionalmente, porque não usaram os seus limites. Pessoas que têm vergonha de determinadas situações se expor e dizer o seguinte: olha, me desculpa, eu não fui feita para isso. Eu não suporto determinada situação. Eu tenho uma limitação, eu não sei como isso funciona. Eu não sei como resolver esse problema. Isso dá medo, isso dá vergonha, isso vai mostrar a minha verdadeira face, porque eu estou acostumado a mostrar uma face tão diferente para as pessoas que quando a pessoa vê a minha verdadeira face, eu sinto vergonha dela. Então eu prefiro me proteger, me esconder. E nunca vai florescer aquilo que eu sou de fato, porque eu não estimulo a minha promoção, a minha autopromoção. Então, gente, conheça-te a ti mesmo, é ponto fundamental. Você não vive sua vida se você não se conhece e se você não tem uma aceitação daquilo que você é. Se você vive uma vida sem esse critério, é como jogar dados para definir o rumo que sua vida vai tomar. Isso é muito complicado, isso gera muitos problemas e eu consigo, infelizmente, enxergar isso em inúmeras pessoas que procuram pessoas profissionais como eu. Eu sou um terapeuta, eu atendo gente, e as pessoas quando vão atrás de assistência terapêutica, quando vão atrás de procurar um profissional para ajudar elas a resolver um problema, significa que ela já tentou, não deu certo, ou alguma coisa muito complicada aconteceu com ela e fez com que ela tivesse resultados péssimos. Então ela entende que existe um problema para ser resolvido. Na verdade, da grande maioria das vezes, as pessoas elas se entendem como um problema para ser resolvido. Na verdade, elas são uma natureza que precisam ser entendidas, precisam ser respeitadas e precisam ser usadas como foram construídas. E isso é muito difícil para muitas pessoas, porque se aceitar é muito complicado. Porque existem ideias antigas que moldam. São situações ideológicas modeladoras. O que significa isso? Sabe aquela história de horóscopo? A pessoa que é muito prática, que é muito detalhista, muito chata, ela é virginiana. A pessoa que é muito brava, muito briguenta, ela é ariana. Então o que acontece? Existem similaridades onde as pessoas são modeladas baseadas nisso. Mas será que de fato isso acontece? Quando nós não nos conhecemos, quando nós não temos o desejo de nos conhecermos, mas nós temos o desejo de ser aceito por alguém ou aceito por um grupo de pessoas, nós vamos nos moldando a algo que realmente nós não somos. E aí a nossa vida começa a dar pau, começa a parar de funcionar, os resultados não vêm. Porque quando é para eu ser o que eu sou, eu não sei o que eu sou, então eu não sei o que fazer, eu não sei como resolver a questão. E aí eu vivo insatisfeito, eu vivo frustrado, eu vivo bastante indignado. Esse é um processo que adoece pessoas. Então, conhecer-se é fundamental. Conhecer-se é olhar-se no espelho. E é se conhecer-se nas 3 naturezas essenciais que nós temos.
que é a natureza física no nosso corpo, conhecer essa natureza, entender as competências e os limites dela. Dentro dessa natureza física, o que deve ser conhecido? Como que é a saúde desse corpo? Será que eu estou conhecendo a minha saúde? Será que eu sei lidar com ela? A forma do meu corpo é muito comum, gente, em consultório, pessoas, e não são poucas, que querem uma forma diferente para o teu corpo, principalmente relacionada a peso. Elas querem ter o modelo, querem ter a forma, parecida com determinadas formas. Na verdade, porque elas querem ser aceitas, elas não se suportam daquele jeito, elas querem mudar. E para isso, precisa ter várias situações para fazer esse arranjo. E existem naturezas que, infelizmente, são imutáveis. Não adianta. Tem pessoas que querem ser muito magras, mais magras do que a natureza dela permite, e ficam doentes. Isso é muito sério, isso tem aos montes. Né? Tá aí a anorexia, que é um mal que se torna até psicológico por perseguir tanto um padrão, por querer tanto uma situação na qual a natureza dela não foi feita para ser. Então essa não aceitação do que se é, essa confusão da modelagem que faz com que a pessoa queira ser uma pessoa que ela não nasceu para ser, isso transtorna, isso faz com que a mente não funcione bem. Então a saúde é fundamental que você conheça a sua saúde. Como minha saúde funciona? Tem saúdes fortes, tem saúdes médias, tem saúdes frágeis e tem saúdes muito frágeis. E tem outra ponta da cadeia, que são saúdes muito fortes. Então é muito importante saber, o meu corpo dá conta do quê? Outra coisa é saber a forma do seu corpo. É entender que forma que é possível que esse corpo tenha. Uma outra situação, energia, o quanto de energia eu tenho nesse corpo, o quanto de disposição ele me oferece, o quanto eu consigo usar esse corpo, quanto ele é funcional para mim. Tem pessoas que são mais rápidas, tem pessoas que são mais fortes, tem pessoas que são assim mais flexíveis. Então existem cada um com seu detalhe, cada um com seu critério, cada um com a sua forma. Isso é importante que seja respeitado. Disposição. Tem gente, me falar que tem gente que a natureza funciona melhor de manhã, tem gente que a natureza funciona melhor de noite, funciona melhor de tarde. Existe sim isso, existe sim. Agora para pensar, quantas e quantas vezes eu trabalhei muitos anos em empresas multinacionais como supervisor de pessoas, e aí tinha o terceiro turno. Para quem não sabe, o terceiro turno é o turno da noite, que normalmente se inicia às 10 da manhã e se encerra às 6 da manhã. E aí você vai, precisa de pessoas, e as pessoas fazem de tudo para serem aprovadas, para ganhar aquela oportunidade de trabalho. E elas falam um monte de situações que acabam burlando o processo seletivo, e ela entra no esquema, começa a trabalhar. Quando isso acontece, ao tempo vai mostrando que aquilo para a pessoa é algo muito difícil. Não dormir à noite e dormir de dia, para ela é uma situação assim, bastante complicada, que testa demais os limites dela. E muitas das vezes, gente, eu já vi muitos casos, a pessoa acaba até promovendo doenças por essa natureza que ela tem, não dá conta desse desafio, não dá conta, sim, dessa exigência. E é normal, nós precisamos entender isso aí. Isso só do corpo, hein, para você ver como o assunto é bastante extenso. Vamos falar do aspecto mental? O aspecto mental, como é que eu conheço o meu aspecto mental? Eu preciso me conhecer, eu sou 3 partes de uma só. Eu preciso saber como o corpo funciona, como é que a minha mente funciona, como é que a minha condição emocional funciona, como é que eu sinto. Isso é importante. Então vamos para a parte mental. Quanto de conhecimento eu tenho? Será que eu tenho muito conhecimento sobre as coisas? Como minha mente é? Minha mente é criativa, eu sou uma pessoa criativa, eu sempre estou ali querendo criar coisas. Como é que eu sou? Sou uma pessoa com uma mente assim acesa, preocupada, buscando solução para problemas? Como que é? Como que é a nossa mente? Será que toda mente funciona igual? Existem sim conceitos que você pode observar. Como é que você pensa, a sua forma de pensar, tanto sobre coisas como pessoas e circunstâncias. E você vai aprender, nossa, eu não dou conta de ficar pensando nisso. Já viu aquela frase? Eu não consigo nem pensar nisso. Existe, e existe de uma forma prática. A pessoa não consegue pensar naquilo, porque dispara um monte de processos, deixa ela instável e até doente. Vamos para a parte emocional? Então vamos lá. Quanto que eu conheço a minha parte emocional? Quanto eu dou conta de suportar emocionalmente circunstâncias, situações, reveses e adversidades que são promovidas ao longo do tempo.
Então tem muita demanda de doenças psicossomáticas, doenças psicológicas, porque as pessoas estão excedendo os limites de sua natureza no aspecto emocional. Nós, terapeutas, que nós trabalhamos com gente e nós queremos a todo custo fazer com que aquela pessoa que não está funcionando direito, que ela volte a funcionar do jeito que ela deve funcionar, nós vemos aos montes pessoas que não se conheceram e por não se conhecer, não respeitaram os limites que as naturezas delas traziam e adoeceram por conta disso. Isso é muito, mas muito, muito, muito comum. Muito comum. E é importante que todo pessoal que trabalha com assistência terapêutica, que ele preste atenção em estimular e incentivar as pessoas ao autoconhecimento, a ela entender que existe um outro lado da moeda, que muitas das vezes quando a pessoa está atrás de um profissional para ajudar ela a resolver um problema, ela já vai derrotada, ela já vai adoecida, muitas das vezes ela vai desanimada e até com situações sérias de saúde. E fazer com que ela olhe no espelho para se conhecer de fato, para entender que ela é formada por 3 partes, e essas partes precisam ser conhecidas e respeitadas, é um desafio muito grande. Não é assim raro de encontrar pessoas que não conseguem se enxergar, elas não conseguem se encarar. Foi muito engraçado que teve um feedback de uma pessoa que eu atendi, e era importantíssimo ela fazer um autorreconhecimento. Ela olhar no espelho, ver o que ela é de verdade, começar a assumir a natureza que ela tem, começar a entender o que ela é e o que ela não é, porque ela percebeu que toda a questão de vida dela estava baseado em agradar pessoas. E isso, para ela, era muito difícil. Então ela preferiu falar assim, eu não consigo me enxergar, eu não consigo me ver, porque se eu for o que eu nasci para ser, as pessoas não vão me aceitar. Então eu prefiro ser uma ilusão. Eu prefiro acreditar que eu sou assim. Eu prefiro escolher viver dessa forma, mesmo sendo difícil, mesmo eu tendo que estar aí todo dia colocando essa personagem dentro de mim para mostrar para as pessoas que eu sou isso. E na verdade eu sou. É muito triste isso, gente, porque quando você pega pessoas que estão nesse nível, significa que a autoestima dela está tão baixinha, tão baixinha, tão baixinha, que ela não se sente à altura de pessoas, que elas não se sentem competentes para determinadas situações, que elas perdem o brilho de viver. Sabe o que é o brilho de viver? Sabe que você acorda da cama animado, fala assim, hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu tenho propósitos, eu tenho problema para resolver, mas graças a Deus eu tenho saúde para ir lá e chegar junto e resolver. Esse tipo de pensamento é difícil para as pessoas que têm essa dificuldade de encarar-se, que têm essa dificuldade de aceitar a sua própria natureza. Então, essa frase que é de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Existem 2 variações dela que eu não sei ao certo a origem. E diz a primeira o seguinte, olha, conheça-te a ti mesmo, conhecerás tuas verdades e serás livre. Essa é uma versão. Outra versão, conhece-te a ti mesmo, conhecerás os deuses e os universos, os deuses e o universo. É uma outra questão. O que eu tenho certeza, que tem até menções que está gravado na inscrição no templo de Delfos, que é um templo, ruínas de um templo muito antigo na Grécia, que está lá, conheça a ti mesmo. Diz a lenda que Sócrates foi a esse templo. E lá, as pessoas que cuidavam daquele templo ficaram muito ficaram muito assim gratas pela presença de Sócrates. E elogiaram ele por ele ser tão sábio. E falou, Sócrates, nós ficamos muito felizes, você é um homem muito sábio. Daí dessa frase, lá no tempo de Delfos, que saiu a célebre frase de Sócrates, que só sei que nada sei. É dali que vem. Mas o conhecer-se, gente, é fundamental. É pontapé inicial para a promoção humana. Eu percebi isso. Sabe quando eu percebi isso? Antes de ser terapeuta. Por que antes de ser terapeuta? Porque antes de ser terapeuta, eu liderava gente. E liderar gente não é fácil.
Porque você só consegue liderar a gente quando você consegue se liderar. Quando você consegue liderar a si próprio, daí você tem condições de liderar um grupo de pessoas. E é muito complicado você ter que liderar pessoas desanimadas, desmotivadas, com autoestima baixa, com crenças muito limitantes. Isso veio o tempo todo dentro de fábricas. Fábricas que produzem tem tantos tipos de indústrias manufatureiras e existem um monte de técnicas que auxiliam profissionais que assumem cargos de liderança em manter o seu time de trabalho focado nos resultados. E funciona muito. Além de professor, terapeuta, também sou personal professional coach. E sim, as técnicas são maravilhosas, elas funcionam muito com um único detalhe. Essas técnicas funcionam demais para pessoas funcionais. A recomendação para a aplicação de técnica de coach é para pessoas funcionais. Só que tem um detalhe. Quando eu sei que a pessoa está disfuncional. Quando eu consigo descobrir que a pessoa está disfuncional? Quando ela não funciona. Beleza, mas quando que ela não funciona? Quando que essa disfunção está acontecendo? Quando ela não dá resultado? Quando ela fica doente? Quando ela surta? Quando ela deprime? Quando? Será que tem que chegar nesse nível para perceber que as pessoas têm esse tipo de dificuldade? Não, gente, não tem. Por que não tem? Primeiro eu tive a experiência prática de lidar com pessoas. Depois eu comecei a ser treinado para melhorar essas questões, para melhorar esses processos. E como é que isso aconteceu? De forma lenta, gradual e baseada na necessidade. Por exemplo, a equipe não está funcionando mais. O que precisa fazer? Precisa treinar a equipe para ela melhorar. Beleza? Você acha que todo mundo queria melhorar? Você acha que todo mundo estava afim de mostrar e promover o melhor delas? Ou será que estava lá no emprego que não gostava, num cenário que não gostava? Lembra, nós somos fruto de nossas decisões e ações. E quando eu decido, é uma parte do processo. Tem gente que decide, eu decidi que eu vou fazer de tudo para conseguir um emprego, um trabalho. Nessa época que a gente está vivendo é muito comum. Então a pessoa vai, se empenha e ela consegue um trabalho. Um alívio. Mas fazendo algo que ela odeia. Quanto tempo demora para essa pessoa começar a ficar disfuncional? Meses. Meses. E dependendo da natureza da pessoa, semanas. Eu já tive casos de pessoas que desistiram, não suportaram em dias. Então perceba, conhecer a sua própria natureza é importantíssimo para livrar-nos de cilada. Porque não adianta, pessoal, quando a gente não foi feito para determinadas situações, é tolice se submeter a elas. Às vezes, isso acontece por demanda. Por exemplo, estou desempregado, preciso de emprego, então eu preciso me submeter a uma situação na qual eu já sei que eu não suporto. E quando eu não sei disso, eu vou descobrir na prática. E é isso que acontece com a grande maioria. As pessoas aprendem seus limites e esses limites, quando transpostos, trazem consequências e essas consequências trazem danos e me deixam disfuncional. Quando? Na prática. Eu não sabia que eu não conseguia, eu não sabia que eu não gostava, eu não sabia que eu não queria, eu não sabia que eu não dava conta. E isso daí está acontecendo toda hora. Nesse exato momento. Nesse exato momento. Eu, como terapeuta, e alguns de vocês que estão aí me ouvindo, que são terapeutas também, vão concordar que a grande maioria de pessoas disfuncionais, elas se tornam disfuncionais pelo meio externo, que fizeram com que a natureza que elas trazem, sejam assim tão suprimida, tão estressada, tão testada, além dos seus limites e por tanto tempo, que faz com que ela simplesmente caia de joelhos. Fácil de ver isso, gente, no aspecto físico. Porque a pessoa não dá conta fisicamente de um cenário. Então, ela mostra dor. Mas e mentalmente? Mentalmente, eu vou te dar um exemplo. Levantar da cama, falei, meu Deus do céu, de novo eu tenho que ir para aquela situação.
Mental. Emocional. Emocional, quando eu estou na situação e o tempo está ali, não passando, eu me sinto mal, fico chateado, fico nervoso, não gosto daquela situação. Então é muito importante as pessoas se conhecerem, é muito importante as pessoas se observarem. E precisa muito entender que os limites servem para nos proteger. Como e quando eu preciso me conhecer? Durante a vida, nós vamos traçando nossa vida, como uma jornada, como uma caminhada. E as coisas vão acontecendo ao longo desse processo. Eu preciso ter o discernimento daquilo que eu tenho condição de resolver, daquilo que eu posso, com esforço, com demanda de muito esforço, resolver. E aceitar humildemente, sem medo, e respeitar aquilo que não consegue ser resolvido por você. Isso é o primeiro passo. Primeiro passo. Existem aquelas pessoas que elas não têm uma identidade. A identidade é importante para todos nós. A grande pergunta, baseado nessa frase de Sócrates, conheça-te a ti mesmo, para nós, de uma maneira prática, para nós terapeutas, para nós pessoas que trabalhamos em promover gente, em ajudar a gente de forma a dar assistência para elas melhorarem, em dar assistência para elas se projetarem, ou ajudar elas a se conhecer mais e a usar a capacidade que tem dentro delas, eu sempre estimulo as pessoas em, principalmente aquelas que estão assim, numa situação mais complicada, fazer uma pergunta honesta, sincera, para ela mesma. Eu chamo isso de exercício de espelho. A pessoa se olhar no espelho. No momento dela, parece coisa de maluco, mas quantas e quantas pessoas que eu atendi que me agradeceram por ensinar essa técnica. Que é simplesmente você, no seu momento, olhando no espelho, começar a se observar, começar a ver teu rosto, começar a deixar tudo que tem dentro de você começar a ver e fazer uma pergunta dela para ela. E a pergunta é: o que realmente eu sou agora? Tem que ser real e tem que ser agora. Então essa pergunta é muito importante que ela seja parte de um processo. Que parte é essa, gente? Parte que vai recompor a identidade das pessoas. Que tem muitas pessoas que se fragmentam. Existe um filme, incrível esse filme, que se chama Fragmentado, onde dentro dessa pessoa, existem várias personalidades diferentes. Várias personalidades. Então ela tem um conflito de identidade muito grande. Que é um assunto tão extenso que não dá para falar agora. Mas, ó, primeira coisa que a gente tem que ter noção das pessoas que procuram a gente para obter qualquer tipo de resultado com o trabalho que a gente faz, é entender se a pessoa está com a identidade dela preservada. Quando a pessoa não sabe falar, eu não sei mais quem eu sou, eu não me reconheço mais, significa que ela está fora dos limites naturais dela. Significa que ela está ultrapassando barreiras importantes, ultrapassando sinais vermelhos, e isso vai ser danoso para a vida dela. Isso vai ser muito danoso. Então é muito importante estimular a pessoa no autoconhecimento. E é muito difícil fazer isso de uma maneira imparcial, porque é a pessoa que tem que fazer para ela própria. E olha, é muito comum, e oriente a pessoa nesse exercício que eu estou dando uma dica, falar para que as pessoas deixem que venha o lodo. Nossa, mas eu sou invejosa. Ah, mas eu sou feia. Ah, mas eu sou incompetente. Mas não importa aquilo que é danoso que está ali, cozinhando ela precisa tirar isso para fora. Sempre oriento, sinta isso e solte isso. Sinta isso e solte isso. Para fazer um tipo de uma drenagem emocional, para fazer com que ela mostre que ela realmente é aquilo. Será? Ou será que ela ultrapassou tantos os limites dela que ela se faz daquela forma? Por frustração, por indignação, por contrariedade. Então perceba como é importante você estar se conhecendo para você não entrar em circuitos que vão levar você nessa situação.
A segunda pergunta que é feita para você no espelho é relacionada a propósito. Porque uma pessoa que não tem identidade mais, que não se conhece, que não sabe mais o que fazer com a própria vida, que está sendo uma pessoa baseada no modelo que as outras estão definindo para ela, são pessoas desprovidas de propósito. E elas confundem muito, eu sou uma pessoa submissa, sem entender nada sobre isso. Submissa dá a impressão que está sob ordem de alguém. E isso é um conceito. Eu sempre estimulo as pessoas a entender que é estar sobre o mesmo propósito ou a mesma missão. Então, estamos juntos nessa aqui. Então, estamos todos submissos nesse propósito. Quando você fala em submissão, você fala em submissão a pessoas. Não é? Se você falar, fazer uma pergunta para uma mulher, falar assim, você é submissa ao seu marido? Muitas delas vão responder de uma forma assim, meio que negativa, meio que contrariadas, porque isso estimula processos e crenças muito profundos. Mas, quando você tem propósitos alinhados com a missão, e quando você está num grupo, todo mundo está alinhado nessa missão, quando você está num relacionamento, os dois alinhados na mesma missão, as coisas funcionam melhor. Mas é muito importante a integridade, que quando você tem dificuldade em saber quem você é, e o que você realmente quer, a desconfiguração da vida da pessoa é muito grande. Por que eu digo isso? A maioria das pessoas que procuram se desenvolver não estão satisfeitos com os próprios resultados. Então elas querem mais. Eu gosto que o Leandro Carnal ele fala sobre a inveja e a cobiça. Ele fala que a inveja é querer a felicidade do outro. Agora, a cobiça é querer fazer o que o outro faz. Ele dá um exemplo seguinte, olha, eu cobiço o inglês que aquela pessoa fala, então eu vou fazer o seguinte, eu vou estudar para falar inglês tão bem quanto a outra. Isso é cobiça. Então isso estimula as pessoas, não tinha pensado nisso, é uma forma muito interessante de ver. Agora, inveja não, inveja é a felicidade. Aquela pessoa é feliz. Aquela pessoa trocou de carro. Nossa, eu espero que esse carro te traga muita felicidade. Isso é muito comum. Porque a pessoa não está gerando os resultados que ela desejaria para ela. Porque ela não tem propósitos. Porque ela perdeu a identidade. E tudo está relacionado a jeito. Tudo está relacionado a jeito. Você quer ganhar 1 milhão? Ah, quer ganhar 1 milhão de reais. Legal. É só começar a guardar. Aí depende do quanto você vai estar envolvido nisso. Quanto você está se dedicando a isso aí. O quanto você vai estar decidido em fazer com que isso aconteça. Aí vem os limites. E aí que está o grande problema. O quanto eu dou conta de chegar lá, né? Falar em 1 milhão todo mundo quer. Eu vou começar a guardar R$2 por mês. Vou chegar a 1 milhão? É tempo. Ah, mas eu quero que isso seja mais rápido. Então não tem como. Eu preciso fazer mais para fazer com que a coisa aconteça mais. Sempre dessa forma. Então, se conhecer é um processo importantíssimo para todos nós. Cada um na sua natureza, cada um do seu jeitão, cada um no seu grau, no seu degrauzinho de evolução. É sempre importante olhar para cima para pegar um exemplo, olhar para baixo para inspirar. E isso deve acontecer sempre. E quando a gente tem essa visão de que é importante se conhecer para a gente aprender a se cuidar e dessa forma entender o quanto é possível nós desenvolvermos nossa própria natureza, isso faz uma diferença muito grande. Porque o desejo é algo que está sendo assim perdido pelas pessoas. O que você deseja para a sua vida? Ah, eu desejo, ela para pensar. São perguntas, gente, quando eu estou atendendo pessoas, é raro perguntar para alguém, o que você realmente é agora? Ah, eu sou tal. O que você quer realmente? Eu quero isso. É difícil. Porque quando a pessoa está procurando terapeuta, vamos combinar, ela já está procurando auxílio, ela está procurando ajuda de alguém. E esse alguém é a pessoa que está lá abrindo as portas dizendo, eu tenho técnicas para te ajudar. Eu tenho como fazer com que as coisas aconteçam para você. Então ela vai e entrega. Tó para você, então resolve para mim. Então as pessoas vêm com esse propósito. Eu trouxe os meus problemas para você resolver. Pergunto, isso ajuda ou vicia? Eu já entendi que vicia. Eu espero que cada um de vocês, dentro do contexto de vocês, que eu sei que tem terapeutas que estão aqui junto comigo,
Então, tem pessoas que trabalham e dão assistência para as pessoas em desenvolvê-las, né? Trabalhando com a promoção humana. Então, é muito importante nós termos um entendimento disso. Quando a pessoa traz o problema para nós não temos que devolver o problema para ela. Nós temos que estimular ela a entender, pelo menos criar uma intenção dentro dela. Para ela entender o que ela é, o que ela não é, os limites que ela não está respeitando, as competências que ela não está usando. Isso precisa fazer com que ela comece com uma intenção. Eu estou começando a pensar então em fazer isso. Daí já é um grande avanço. A intenção já começa a promover as pessoas. De certa forma, vai disparando um processo melhor na cabeça das pessoas. Ela vai criando uma consciência um pouco melhor sobre o que ela não é. Primeiro o que ela não é. Porque primeiro a gente entrega o nosso lado sombra, a gente entrega tudo aquilo que nos faz mal, tudo aquilo que é ruim em nós, tudo aquilo que nos limita, tudo aquilo que nos divide daquilo que a gente deseja. Olha, estou dividido aqui, ó. Eu não consigo, estou dividido. Porque para eu conseguir o que eu quero, eu tenho que fazer aquilo que eu quero. Mas eu não posso, porque eu estou fazendo aquilo que o outro quer, eu estou sendo o que o outro quer. Gente, isso daí tem de monte. Tem de monte, e você consegue enxergar isso aí. Agora eu pergunto, nós podemos falar para a pessoa? Podemos? Não podemos. Por quê? Não podemos atrapalhar o ciclo evolutivo e natural das coisas. Então a pessoa precisa achar o caminho. Ela que precisa tomar decisão, ela que precisa agir. Porque se nós somos resultado de decisões e ações que nós tomamos e nós fazemos, não podemos fazer isso para os outros. Você imaginou? Você não consegue ser o que você quer, o que te impede? É fulano. Então é simples. Entendeu? Isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Então, o terapeuta ou pessoas que trabalham em promoção humana sempre tem que estar isento desses tipos de situação. Porque a gente não entende de cara se as pessoas sabem realmente o que elas são, o que elas podem com relação aos limites, ou se elas estão usando as competências que elas têm. Isso é difícil para muitos e muitos profissionais. Eu tenho uma ideia muito clara das pessoas que vêm e procuram meu trabalho. Porque eu tenho técnicas que me ajudam. E olha, foi difícil de compor esse leque de ferramentas que hoje me proporcionam esse tipo de situação. Que sem ideologia, totalmente neutro e de forma a incentivar e inspirar as pessoas, fazem com que o processo de autoconhecimento nelas aconteça, elas quererem se conhecer. Processo de autocuidado aconteça, elas quererem se cuidar. E o processo de autodesenvolvimento começa a florescer na vida dela. Ela mesma querer conseguir as coisas, ela mesma querer gerar os resultados. Não importa por quê, não importa para quê, porque a vida é dela, a questão é dela. Então é ela que está fazendo por ela. Isso é lindo quando nós vemos as pessoas darem o feedback e falar assim, eu estou feliz demais. E graças a você, deposita em você, profissional assistente, que está dando assistência. E é muito legal quando você fala, não fiz nada por você. Se não fosse você fazer por você mesmo, as coisas não aconteceriam. Não aconteceriam. E é exatamente assim. Se a pessoa não decidir, se a pessoa não agir, não vai acontecer. Então, o primeiro passo para toda essa questão começar a funcionar é ter ferramentas poderosas de análise, ferramentas poderosas para proporcionar uma anamnese. Anamnese é fazer uma coleção, uma coleta de dados daquela pessoa, para entender a estratégia que pode ser criada para ajudar aquela pessoa. E existem muitas, mas muitas precariedades em ferramentas que não fazem uma abordagem integral das pessoas. Tem ferramentas que vê só o corpo, tem ferramentas que vê só o lado mental, tem ferramentas que vê só o lado emocional, ou enfatizam muito o lado outro. E não adianta. A pessoa, para ser completa, ela tem que estar no melhor do que ela puder, do seu aspecto físico, do seu aspecto mental, do seu aspecto emocional. E bons métodos e boas ferramentas existem para isso. Eu estou aqui, eu sou criador do método Íris, revelando virtudes que tem esse propósito, que é de forma neutra e sem ideologia,
começar a mostrar caminhos viáveis para as pessoas, começar a mostrar soluções para profissionais que precisam promover resultados nos seus clientes, nos seus pacientes. E é muito legal. Hoje mesmo eu tive um atendimento e eu estava fazendo, olha, presta atenção, eu estava fazendo uma indicação e sugestões para um médico. Ah, então quer dizer que eu sou tão bom, sei mais que o médico? Não. É a força da ferramenta, é a força do método que traz resultados. Então ele é uma ferramenta viável, uma ferramenta legal. Eu quero saber, eu quero usar também. Perceberam? É maneiras diferentes de promover as pessoas. São maneiras diferentes de ajudar as pessoas a chegar onde elas querem. Seja melhorar o aspecto de saúde, estão doentes, precisam de cuidados, precisam recuperar a saúde, são pessoas que estão com a mente desgastadas, estão assim, drenadas emocionalmente, então precisam de mais estímulo, precisam de uma resposta, um suporte emocional melhor. São recomendações poderosas que fazem com que as pessoas literalmente levantem. Porque tem muita gente que diz, eu tô aqui porque eu tô com depressão, eu tô aqui que eu tô com síndrome do pânico, tô com bipolaridade, tô tomando um remédio para não me matar, ou então eu tomo um para não matar ninguém. É muito comum ver pessoas com esse tipo de cenário. E eu sempre falo, são cenários. Porque se a pessoa, eu vejo assim, na hora, ela não está sendo ela está vivendo um personagem. E esse cenário não está agradando ela. Então ela está tão frustrada, está tão indignada ou tão contrariada que dá para entender qual é o aspecto predominante, faz com que ela tenha todos esses disparos. Lembrando, gente, dentro dessa técnica, a porta de entrada é o aspecto mental. Porque se eu sou fruto das minhas decisões, então eu tenho que parar, pensar para decidir. Ou eu vou, decido no instinto. E eu tenho que agir. Então eu ajo como? Mesma coisa, ou eu ajo de caso pensado, ou ajo por impulso. Então, o método se apoia em aspecto mental. A pessoa está pensando de uma forma boa, de uma forma ruim, de uma forma clara, de uma forma confusa. Não importa, essa é a porta de entrada. Dispara os meus sentidos, minhas formas de sentir. Então, daí todo aquele arranjo emocional começa a florescer, começa a aparecer. E as pessoas, quando não estão bem, olha o lado emocional dela. Nossa, eu tô tão feliz por estar com depressão hoje. Nossa, eu tô assim, irradiante, porque eu tô criando tanto caso na minha família, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, porque eu sou bipolar, eu tô tendo processos assim, né, de variação de humor incríveis. Então eu tô tão feliz com isso? Não. Não é assim que funciona. Então é muito importante, primeiro, colocar a pessoa na frente do espelho. Estimular, incentivar essa pessoa a começar a encarar a natureza dela, começar a enxergar para ela, começar a observar o que ela é e o que ela está sendo e o que ela não é. Porque isso é ponto de partida para tudo. E é muito comum, se você não souber usar de forma adequada esse tipo de processo, as coisas não funcionarem, principalmente a nível de tratamento. Porque existe uma pessoa muito bem intencionada que vai procurar você e vai te pagar para você atender ela, mas intenção não é ação. Tem pessoas que estão ali, têm intenção, elas vêm com a consciência que precisam de ajuda. Elas estão conscientes que elas estão ficando doentes. Elas estão conscientes que elas precisam ter uma identidade, que elas precisam ter propósitos melhores. Estão conscientes, ainda não está agindo. Mas tem pessoas que têm planos. Nossa, eu fiz isso, eu estou planejando ir para a academia, eu estou planejando em ser vegetariano, eu estou planejando em fazer curso disso, curso daquilo. Gerúndio, terminou ando, indo, ondo. Gerúndio, está por fazer. Agora, quando a pessoa já está mais amadurecida nesse processo, quando ela vem com a intenção assim, mas a intenção já querendo resolver. Eu vim aqui porque eu quero isso. Ela já vem com o verbo certo. Porque normalmente as pessoas vêm porque elas têm que ficar bem, elas têm que emagrecer, elas têm que dormir, elas têm que ser melhor, porque elas não estão dando conta do trabalho, mas elas não estão querendo. Então o verbo de ação é um assunto que eu vou trazer mais tarde aqui, que são os verbos de empoderamento, é uma forma de você entender o que é que move aquela pessoa, como que ela está decidindo, como que ela está agindo baseado nesses verbos de empoderamento. Olha, é papo pra caramba. É muita conversa.
que eu quero fazer, talvez na próxima live. Daí vocês deixam aí, eu quero ver esse tema, tal, porque eu estou fazendo uma construção, gente, para fazer com que realmente os assuntos que eu trago aqui seja útil. Seja útil para quem? Seja útil para a pessoa comum que está aí procurando conhecimento, está procurando estímulo, incentivo, ou está assim flutuando dentro do universo querendo se desenvolver. Ou então para profissionais que prestam assistência terapêutica, um universo de tipos de profissionais, o holístico, o psicanalista, o psicólogo, o iridólogo, o reflexoterapeuta, o acupunturista, e assim vai. Um universo de pessoas que querem prestar assistência para desenvolver o ser humano. Então, podem aí deixa aí para mim, que próximo assunto eu posso falar sobre os verbos de empoderamento. Agora pensa só, quando você consegue e encontra uma pessoa que ela traz algo que é muito bom para você, que ela ajuda a você enxergar-se melhor, consegue estimular você a se promover por você, baseado no que você é, baseado nos seus propósitos. Te dá recomendações onde o seu aspecto físico, mental, emocional vão chegar em plenitudes. Começa a transformar de forma incentivadora os aspectos físicos, o corpo da pessoa, o aspecto mental, o aspecto emocional, ela começa a ter vontade de ser ela começa de novo a perceber que ela não está sendo aquilo que ela gostaria, então ela começa a entender que ela pode ser muito melhor se ela começar a se enxergar. Às vezes, gente, sabe como andar de bicicleta? Eu sou pai, né? Então eu ensinava meus filhos a andar de bicicleta amarrando uma toalha na cintura deles e segurando, para dar o quê? Sustentação. Quando você vai dando sustentação para a pessoa, ela fica confortável, então ela se sente mais segura. Então ela começa a testar aquilo que você está sugerindo. Diferente de dar apoio, diferente de escorar, diferente de ser aliado. Isso eu já entendi que atrasa o processo de desenvolvimento das pessoas. Em que tipo de desenvolvimento eu estou falando? Gente, pensa, eu não consigo emagrecer, vou procurar um nutricionista. Faço tudo que o nutricionista está dizendo, mas eu não emagreço. Eu fico o quê? Frustrado. Ah, eu quero ser um cara fera no meu trabalho, então vou fazer o quê? Eu vou fazer um pacote de coach, eu vou aprender as técnicas de coach, vou chegar lá e vou arrebentar no meu trabalho. Não funciona. Ou então, eu quero fazer o seguinte, olha, eu quero melhorar como pai, como mãe, eu quero melhorar como filho, então eu vou atrás de um terapeuta para ele me ouvir, para ele me falar o que eu tenho que fazer da minha vida. Gente, é muito difícil sair um resultado maravilhoso dessa situação. Sai resultado? Sempre sai. Maravilhoso? Difícil. Porque o personagem principal da história está sendo envolvido no processo. Ele não está sendo comprometido com o processo. Mas que processo? Dele. E aí que vem a grande sacada. Cada pessoa é um processo único. Cada pessoa é uma situação. Um mínimo que seja detalhe pode fazer com que uma pessoa mude todo o contexto de vida dela. E ela, às vezes, deposita isso como mérito do profissional. Não é. Sempre, mas sempre, pessoal, estimular o mérito próprio. Você conseguiu. Você fez. Você decidiu. Isso é muito legal. Gente, meu tempo está acabando aqui. Está acabando. Eu estou muito feliz de, mais uma vez, estar podendo vir aqui e trazer as experiências que sofri durante o processo que eu tive, profissional. Muitas coisas aconteceram. Entendi de uma forma linda e maravilhosa como que a gente pode sim, no meu caso, como professor e como terapeuta, trazer esses tipos de modelos de processo que pode sim contribuir para resultados. Olha só como que eu troco ideia. Acupunturista. Pessoal que faz constelação familiar. Terapeutas esotéricos. Terapeutas holísticos. É lindo como esse método é capaz de ajudar todo mundo. Tem um monte de ferramenta que é conhecida, mas o arranjo disso, a mentalidade e o direcionamento é primordial para fazer com que a grande estrela brilhe para aquela pessoa que está trazendo a vida dela cheia de problema,
com poucos resultados e está depositando uma fé enorme naquele profissional que pode fazer a diferença na vida dela. Então, gente, deixa aí para mim, manda aí para mim o que vocês acharam. Eu fico muito feliz, mais uma vez agradeço de coração as pessoas que estão vindo aqui, estão ouvindo o que eu estou dizendo. Eu estou construindo conteúdos baseados e num alinhamento para fazer com que as coisas funcionem, não só como funciona para mim na condição profissional, mas funcione para vocês com o objetivo principal de ajudar as pessoas que você está promovendo. Ok? Então, já estou terminando aqui. Eu quero agradecer de coração aí as pessoas que estão apoiando aí, me incentivando, que estão trazendo aí feedbacks muito positivos, principalmente as pessoas que já passaram por mim, ó, gratidão, muito obrigado pela oportunidade de estar podendo mostrar esse trabalho e estar podendo passar a bola e fazendo com que você experimente resultados incríveis que você mesmo é capaz de gerar para você. Ok? Então tá aí, gente. Lá na frente, semana que vem, eu venho com um assunto. Mostrem para mim. Eu quero falar sobre verbos de empoderamento, o que faz a pessoa decidir e agir na vida dela. E devagarzinho, colocando para vocês aspectos aí desse método legal demais que ajudam a revelar as virtudes da natureza das pessoas. Ok? Gente, muito obrigado para as pessoas que estiveram aqui me ouvindo. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Semana que vem, na quinta-feira, às 9h, eu vou estar aqui de novo. Tá certo? Vou estar aqui de novo, trazendo um conteúdo bacana para ajudar a todos. E principalmente a mim, que eu aprendo muito com tudo isso. Ok? Gente, mais uma vez, obrigado. Fiquem com Deus. Ótima noite para todos aí. Deixem mensagem, mandem retorno. Vamos falar semana que vem de novo. Forte abraço para vocês. Beijos. Fui.